E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e é o primeiro vídeo do ano de 2026, galera. Pois é, 2025 ficou para trás, vamos ver como será esse ano de 2026, né? E o primeiro vídeo do ano é sobre o calendário do Corinthians. Sim, o calendário. Vamos conferir as competições que o Corinthians vai disputar esse ano, né? E vamos conferir as datas, né, dos jogos pra gente ficar ligado e entender todos os campeonatos que o Corinthians vai jogar esse ano, beleza? Então, vamos lá pro calendário, tá? Vocês estão vendo aí na tela, calendário do Corinthians 2026, tá? E tá aí os campeonatos que o Corinthians vai jogar, tá? Eu vou mostrar para vocês na ordem de estreia do Corinthians, tá? Então vai ser o primeiro campeonato que o Corinthians jogar, que vai ser o Paulistão, e assim sucessivamente, beleza? Então vai ser na ordem de estreia do Corinthians aí que eu vou mostrar os campeonatos. Entenderam? Espero que sim. Então vamos lá. O primeiro campeonato que o Corinthians vai jogar é o Campeonato Paulista. Somos os atuais campeões, né? Defendemos o título e vamos conferir o calendário do Paulistão para esse ano, beleza? Que terá um novo regulamento, beleza? O regulamento será diferente aí em relação às últimas temporadas. Bom, são 16 participantes, né? Como sempre, nos últimos anos. A primeira fase do estadual é do dia 10 de janeiro até o dia 15 de fevereiro. Então, pouco mais de um mês aí de primeira fase do Paulista. Bom, as quartas e a semifinal eu coloquei aí um asterisco porque eu pesquisei, mas eu não achei nada de datas de quartas ou semifinal, tá? Então essas datas aí são datas que eu acho que vai acontecer, as quartas e a semifinal, tá? As quartas, dia 21 ou dia 22 de fevereiro, e a semifinal, 28 de fevereiro, e tá aí 1 de março também, tá? A semifinal. Então são datas que eu acho que vai acontecer, por isso tá um asterisco aí. A final já tá definido, tá? A ida dia 4 de março e a volta 8 de março, tá definido os jogos da final. A transmissão do Paulistão é da Record, Cazé TV, TNT Esportes e a HBO Max, tá? A HBO transmite todos os jogos do Paulistão, todos. Então, se você tiver na dúvida qual jogo do Paulista vai passar aí o jogo do Corinthians, coisa e tal, a HBO Max é certeza que vai passar, beleza? É isso. Bom, vamos conferir aqui os jogos do Corinthians na primeira fase do Paulistão. São 8 rodadas, tá? 8 rodadas. Corinthians estreando contra a Ponte Preta no dia 11 de janeiro, tá? Às 4 horas é o jogo. Pelo que eu vi, Corinthians e Ponte vai ter portões fechados, pelo que eu vi, tá? Porque lembram da confusão na final do ano passado? Que jogaram sinalizador no gramado, enfim, teve confusão na final do ano passado. Então o Corinthians foi punido e pelo que eu vi na estreia vai ter portões fechados, pelo que eu vi, tá? Então Corinthians e Ponte vai ser o primeiro jogo do campeonato. Aí vai ter o Bragantino, o São Paulo, o Santos, o Velo Clube, o Capivariano, o Palmeiras e o São Bernardo. É o último jogo da primeira fase. Reparem aí que Corinthians e Capivariano eu coloquei sem data, tá? E eu vou explicar daqui a pouco por quê, beleza? Vamos continuar aqui. Falar de Campeonato Brasileiro. Pois é, o Brasileirão, que é o próximo torneio que o Corinthians vai jogar aí. Temos 20 participantes.
O Brasileirão começa em janeiro, pois é, na última semana de janeiro, dia 28, e vai até o dia 2 de dezembro, tá? É o período de disputa do campeonato. A transmissão do Brasileirão é da TV Globo, Sport TV, GE TV, Premiere, Record, Cazé TV e Prime Video, tá? Todas essas emissoras vai transmitir aí o Campeonato Brasileiro esse ano, tá? E tá aí os jogos do Corinthians no campeonato, a CBF já soltou a tabela, o Corinthians estreia contra o Bahia na Neoquímica Arena, aí tá a data 28 de janeiro, mas as datas do Brasileirão que vocês estão vendo aí são datas aproximadas, tá? Não é data certa ainda. A CBF mais pra frente vai divulgar as datas certas e os horários, tá? Então, essas datas aí são datas aproximadas que vai acontecer os jogos, beleza? Então, a estreia é contra o Bahia. E reparem mais uma coisa. Durante o Campeonato Paulista, vão ter 4 jogos do Brasileiro. Contra Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino e Cruzeiro, tá? Tô vendo aí Cruzeiro e Corinthians, dia 25 de fevereiro. O Paulistão acaba dia 8 de março. Então, a 5ª rodada contra o Coritiba vai ser depois do final do Paulistão, tá? É isso. E tá aí os jogos do Paulista, o primeiro turno, rodada 1 a 10, e tá aí rodada 11 a 19. Bom, reparem aí que o Corinthians, na rodada 18, pega o Grêmio em Porto Alegre. Tá aí a data 31 de maio. Após isso, vai ter a pausa para a Copa do Mundo. Pois é ano de Copa do Mundo. Então, pegamos o Grêmio no final de maio e aí para a Copa do Mundo. Aí volta só dia 22 de julho, pegamos o Remo do Pará em casa para fechar o primeiro turno, tá? Então, vai até a rodada 18 no Brasileiro, para a Copa do Mundo e quando voltar, pegaremos o Remo dentro de casa pela última rodada do primeiro turno, tá? E aí vai ter o segundo turno, é a mesma ordem, os jogos, né, em relação ao primeiro turno, só muda, claro, o mando de campo, né, como sempre. E tá aí os jogos da rodada 20 à rodada 29, e tá aí a rodada 30 à rodada 38, o Corinthians finaliza o campeonato contra o Remo do Pará, lá no estádio Mangueirão, em Belém, tá? A última rodada vai ser lá em Belém contra o Remo, dia 2 de dezembro, beleza? Então tá aí a tabela do Brasileirão. Se vocês quiserem ver com mais detalhes aí, é só pausar o vídeo para os jogos aí, vocês avaliam melhor a tabela do Brasileiro, beleza? E é isso. Agora é a Supercopa do Brasil, galera. É a segunda vez na história que o Corinthians joga a Supercopa. A primeira vez foi em 1991 e o Corinthians foi campeão e justamente contra o Flamengo. Pois é, em 91 o Corinthians venceu o Flamengo pela Supercopa 1-0 no Morumbi. Gol do craque Neto, então é isso aí. Então é a segunda vez que Corinthians e Flamengo fazem a Supercopa aí. Um campeonato de um jogo só, né? E já tá certo que a Supercopa é no dia 1º de fevereiro no estádio Mané Garrincha em Brasília, tá? A transmissão que eu coloquei aí é TV Globo. Por quê? Bom, eu fui pesquisar a transmissão da Supercopa e pelo que eu vi, assim, é 99% de certeza que vai passar na Globo, tá? Por isso eu coloquei aí. Porque nas últimas edições da Supercopa, a Globo sempre transmite. Mas, claro, há uma possibilidade da GE TV transmitir, Sport TV. Eu não sei se a Cazé TV vai poder transmitir, não sei. Mas, como eu tenho quase certeza que a Globo vai transmitir, eu coloquei aí a TV Globo. As emissoras, assim, todas as emissoras que vai transmitir a Supercopa, eu acho que vai ser definido só há poucos dias do jogo, tá? Então, por isso não tá realmente
tudo que vai transmitir, todas as emissoras que vai transmitir, eu só coloquei aí a Globo mesmo, tá? E reparem que o jogo é dia 1º de fevereiro, tá? Aí o que acontece? Vamos voltar pro Paulistão, tá? Vamos lá, voltar aqui no Paulistão e tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí, Corinthians e Capivariano, rodada 6, sem data. Por que eu coloquei aí sem data? Porque Corinthians e Capivariano era para acontecer no dia 1º de fevereiro. Pois é, só que agora, 1º de fevereiro, pegamos o Flamengo pela Supercopa. Então, Corinthians e Capivariano vai ficar sem data, né? Vai ficar sem data e a Federação Paulista vai ter que colocar para outro dia. Eu até vi no site do meu timão que Corinthians e Capivariano tá no dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. Aí seria um dia antes da Supercopa. Então eu pensei, cara, vai pegar o Capivariano pelo Paulista e no dia seguinte é o Flamengo? Tipo, vai jogar com o Capivariano com, sei lá, o time da Copinha? Aí contra o Flamengo é os titulares? Vai ser assim, né? Então assim, eu só vi no meu timão isso. Eu não vi em outros lugares, que vai ser no dia 31 de janeiro, Corinthians e Capivariano. Então, eu coloquei aí sem data porque realmente não tá confirmado a data do jogo. Se for realmente dia 31 de janeiro, aí vai ser um time completamente alternativo, né? Um time alternativo porque, claro, a prioridade vai ser o Flamengo dia 1º, tá? Então é isso. Bom, vamos voltar lá. Tá aí a Supercopa. E agora vamos para a Libertadores. Pois é, o Corinthians voltando a disputar uma fase de grupos de Libertadores, tá? E tá aí os participantes, 32 na fase de grupos. E começa aí dia 7 de abril, né? A fase de grupos. E a Libertadores termina no dia 28 de novembro, tá? A final aí. A transmissão é da TV Globo, GETV, ESPN, Disney Plus e Paramount Plus, beleza? E tá aqui as datas, né? As datas da fase de grupos, tá? A rodada 1, 2 e 3 é em abril, 4, 5 e 6 em maio, tá? A fase de grupos são 6 rodadas, então tá aí, metade em abril e a outra metade em maio, beleza? Lembrando que a Libertadores tem jogos terça, quarta e quinta, tá? Então, e o sorteio da fase de grupos acontece em março, beleza? Em março acontece o sorteio, beleza? E tá aqui o mata-mata da Libertadores, né? As oitavas de final é depois da Copa do Mundo, em agosto. As quartas em setembro. A semifinal em outubro. E a final, jogo único, dia 28 de novembro, tá? Então assim, como o Corinthians tá na fase de grupos, esses jogos estão certos, tá? Vai jogar todos esses 6 jogos. Aí passando pro mata-mata, as oitavas em agosto. Aí se for avançando, tá aí as outras datas para vocês da Libertadores, beleza? E é isso aí. Agora é Copa do Brasil, outra competição que o Corinthians é o atual campeão. Ai, que coisa boa. E assim, galera, a Copa do Brasil terá um novo regulamento. Pois é, a CBF resolveu mudar novamente o regulamento da Copa do Brasil. E dessa vez terá 126 times. Isso mesmo. É a Copa do Brasil com mais participantes na história. Até ano passado era 92 times e agora 126. A Copa do Brasil começa dia 18 de fevereiro, na semana do dia 18, e vai até 6 de dezembro, tá? Então a Copa do Brasil termina depois do Brasileirão, tá? A Copa do Brasil acaba depois do Campeonato Brasileiro. A transmissão é da TV Globo, GETV, Sport TV, Premiere e Prime Video, que vai transmitir a Copa do Brasil, tá? E vocês estão vendo aí, ó, as datas da primeira, segunda, terceira e quarta fase, tá? Essas 4 fases vai ter jogo único,
tá? É jogo único, se tiver empate é pênaltis. E essas 4 fases acontecem em um mês, tá? Tá vendo aí, ó, a primeira fase, dia 18 de fevereiro, e a quarta fase, 18 de março. Então, as 4 primeiras fases acontecem em cerca de um mês, tá? Em jogos únicos. Porém, o Corinthians não joga nenhuma dessas fases. Não joga. Por quê? Vou mostrar aqui. O Corinthians inicia a Copa do Brasil a partir da 5ª fase. Pois é, nesse novo regulamento aí, todos os times da Série A, todos os 20 clubes da Série A iniciam a Copa do Brasil na 5ª fase, tá? Independente se tá na Libertadores ou não, coisa e tal. Então, no novo regulamento, se você tá na Série A do Campeonato Brasileiro, você inicia a Copa do Brasil a partir da 5ª fase, tá? Então o Corinthians só estreia na Copa do Brasil na semana do dia 22 de abril, tá? Que acontece os jogos da ida. Aí depois as oitavas, quartas, semifinal e outra novidade, a final é jogo único. Sim, vai ser a primeira vez na história que a Copa do Brasil terá jogo único. Então o Corinthians foi o último clube a ganhar a Copa do Brasil, onde a final teve 2 jogos. Pois é, então a partir de agora a final da Copa do Brasil é jogo único, tá marcado aí 6 de dezembro, tá? A 5ª fase, oitavas, quartas e semifinal, 2 jogos, tá? Então, por exemplo, o Corinthians, para ganhar a Copa do Brasil, vai ser necessário, por exemplo, jogar 9 jogos, tá? 9. Disputou 10, né, ano passado, e agora é 9. É um jogo a menos, porque na final vai ser jogo único, tá bom? Então, essa é a Copa do Brasil. O Corinthians e todos os outros times da Série A iniciam na 5ª fase, beleza? É isso aí. E eu quero mostrar também a Copa Sul-Americana. Pois é. Ah, Fábio, mas o Corinthians tá na Libertadores, não vai jogar a Sul-Americana. Será? Pois é, galera, há uma possibilidade do Corinthians jogar a Copa Sul-Americana, infelizmente, tá? Bom, o Corinthians tá na fase de grupos da Libertadores, só que assim, se o Corinthians fazer merda na Libertadores e acabar em terceiro no seu grupo, o Corinthians vai pro playoff da Sul-Americana. Pois é, isso aconteceu em 2023. Pois é, a última participação do Corinthians na fase de grupos. Lembram? Em 2023, ficou em terceiro no seu grupo, foi pro playoff da Sul-Americana e enfrentou o Universitário do Peru. Lembram disso? Pois é, então, se o Corinthians acabar em terceiro no seu grupo na Libertadores, vai pro playoff da Sul-Americana. E os playoffs acontecendo aí em julho, tá? Em julho acontece os playoffs da Sul-Americana. As oitavas, quartas e semifinal, pelo que eu vi, são nas mesmas datas da Libertadores, tá? A final, tá? A final da Sul-Americana é uma semana antes da final da Libertadores. Acontece aí, dia 21 de novembro, é jogo único, tá? A transmissão da Sul-Americana é do SBT, ESPN, Disney Plus e Paramount Plus, tá? Que vão transmitir a Sul-Americana esse ano, tá? E lembrando, galera, que saiu notícias que, por exemplo, na Sul-Americana, o SBT não vai mais transmitir, tá? Mas isso é a partir de 2027, tá? Pelo que eu vi, a TNT Esportes vai transmitir a Sul-Americana a partir de 2027. E a Paramount Plus vai ser o último ano que vai transmitir a Libertadores e a Sul-Americana, tá? A Paramount Plus, a partir de 2027, não transmite mais nem Libertadores, nem Sul-Americana, tá? Mas isso é a partir de 2027, tá? Em 2026, segue aí a ESPN, Disney Plus transmite Libertadores e Sul-Americana e vão seguir transmitindo nos próximos anos. Já o SBT e a Paramount não vai mais
transmitir a Sul-Americana a partir de 2027, tá? E a Paramount também não vai mais transmitir a Libertadores a partir de 2027, tá? E é isso. Bom, e é isso, galera. Esse é o calendário do Corinthians para esse ano, tá? Todos os campeonatos que vai disputar. Pode colocar a Copa Sul-Americana como um possível campeonato? Eu espero que não, né? Eu até coloquei a Sul-Americana ali como um asterisco, porque talvez pode disputar, mas se fazer merda na Libertadores, tá? Se o Corinthians avançar para as oitavas da Libertadores, aí não joga a Sul-Americana, né? Aí já era, tá? Mas é isso. Esses são os campeonatos, é Paulista, é Brasileirão, Supercopa, Libertadores e Copa do Brasil. Beleza? E vamos ver como o Corinthians vai se sair nesses campeonatos. Será que teremos um ano tão bom quanto foi em 2025 em questão de conquistas? Vamos torcer para que sim, tá? Então é isso, galera. Tá aí o calendário. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like no vídeo, tá? Deu um certo trabalho fazer para pesquisar as datas e tudo mais, tá? Então, por favor, deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal também. Comente se vocês gostaram. E é isso aí, galera. É isso aí. Partiu para 2026 e que seja um ano maravilhoso para nós, como foi ano passado, beleza? E é isso aí. Tamo junto. Valeu, é nóis. E vai, Corinthians!